Hitsugaya pode ser chamado de muitos nomes, mas uma coisa que nem mesmo os personagens em Bleach nunca negam é o fato de ele ser um completo gênio e um prodígio dentro da Soul Society. Hitsugaya é um personagem que inicialmente você não dá nada pra ele, mas conforme ele vai mostrando seu poder, você percebe que o Tampinha, na verdade, é uma força a ser reconhecida. E sinceramente, o cara é um dos Shinigamis mais poderosos da Gotei 13. E nesse vídeo vamos analisar todas as suas capacidades. Então se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreva no canal e ative o sininho para nunca perder uma novidade. Como dito anteriormente, sem dúvidas a característica mais surpreendente de Hitsugaya é seu intelecto e talento natural. Dentro da Gotei 13, ele é o prodígio mais talentoso desde Ichimaru Gin. Hitsugaya entrou na Academia Shinigami em sua primeira tentativa, e apesar de sua pouca idade, ele se graduou na academia em um único ano, com as pontuações mais altas de escrita e desempenho em cada uma de suas classes. E quando ele se juntou ao Gotei 13, logo depois Hitsugaya se tornou o Shinigami mais jovem a alcançar o posto de capitão. Então, Hitsugaya com certeza tem muito hype em cima dele. Em termos de intelecto, Hitsugaya é igualmente interessante. Ele foi o primeiro a suspeitar da traição de Gin e que a execução de Rukia tinha muito mais do que o olho estava vendo. Shunsui, um dos Shinigamis mais fortes da história do Gotei 13, diz que pelo fato de Hitsugaya ser um gênio, dentro de 100 anos ele poderia superá-lo. E isso é um elogio insano vindo do futuro comandante do Gotei 13. Hitsugaya tem um grande instinto e intuição na batalha. Ele geralmente está ciente de tudo em sua presença e também é capaz de ver através da maioria das decepções. Por exemplo, como eu disse anteriormente, ele foi um dos únicos que discerniram que Ichimaru Gin era muito mais do que parecia. E apesar de não ser esperto o suficiente para perceber que tudo fazia parte da trama de Aizen, pelo menos ele foi competente o suficiente para perceber que Gin estava tramando muitas coisas. Por incrível que pareça, como um capitão, ele é um líder capaz e recebia missões diretamente de Yamamoto para liderar equipes no mundo humano, muitas vezes para lidar com ameaças. Por exemplo, Hitsugaya, que liderou a equipe enviada pelo Gotei 13 para reforçar o grupo de Ichigo contra os Arancars. Então, o cara é visto em um alto patamar pelos seus superiores. Em batalha, Hitsugaya tem grandes instintos contra o perigo que se aproxima. Ele também tem métodos pouco ortodoxos para usar suas capacidades limitadas da Shikai, como combinar seus poderes da Zanpakuto com Haineko de Matsumoto para criar lâminas de gelo a vácuo, criando uma parede feita de fios de gelo finos e entrelaçados, e até gerando um campo de névoa gelada. E uma coisa que não pode ser subestimada em Hitsugaya é a sua habilidade na espada. Hitsugaya utiliza perfeitamente o seu tamanho para combater e manobrar seus oponentes de forma eficaz. E ele é tão poderoso que raramente usa a sua Shikai em batalha. E ele prefere confiar muito mais na forma selada da Ryonmaru e apenas usa sua Shikai ou Bankai quando as coisas ficam difíceis. Hitsugaya também é altamente proficiente em Shunpo. Mas uma coisa interessante é que o poder espiritual de Hitsugaya tem o mesmo efeito que sua Zanpakuto, pois ela é um representante elementar do gelo, e é dito que sua pressão espiritual é muito colossal e fria. E mesmo antes de se tornar um Shinigami, a sua pressão espiritual era imensa e incontrolável, muito similar a Ichigo, que também é um gênio em seu próprio mérito. Mas no caso da Heiatsu de Hitsugaya,
ele fez com que pessoas ao seu redor sofressem de frio extremo somente com sua presença, assim como ele fez com sua avó, que morava com ele na época. Ele também é o Shinigami mais jovem a alcançar sua Bankai e entrar em contato com o espírito da Zanpakuto, Hyonmaru. Apesar de sua aparência jovem e magra, Hitsugaya é um lutador resiliente. Ele sobreviveu aos ataques de Shaolong Koufeng, enquanto estava com 20% de sua força real. Ele também permaneceu capaz de lutar depois de receber um ataque direto e penetrante de Bass B, um feito muito impressionante. Então, agora que sabemos que Hitsugaya é osso duro de roer e um gênio absurdo, que tal analisarmos a sua Zanpakuto, Hyonmaru? Para quem não está familiarizado com essa Zanpakuto, saibam que ela é a Zanpakuto mais forte de gelo em todo o Gotei 13 e na Soul Society em si. E como tal, Hitsugaya não precisa que a água esteja presente para que ele possa usar suas habilidades. A diferença das habilidades entre a Shikai e a Bankai de Hyonmaru é muito pequena. A diferença realmente está nas quantias de gelo que cada forma pode criar. Com o estado Shikai, Hitsugaya só pode criar quantias menores de gelo. Caso Hitsugaya esteja pressionado e realmente precise, o comando de liberação da Hyonmaru é Sente-se sobre os céus congelados, ou Soten Mi Zaze. Em sua Shikai, Hyonmaru se estende ligeiramente em comprimento e ganha uma lâmina em forma de uma presa crescente que vai do cabo e passa por uma longa corrente de metal, que pode se estender muito caso Hitsugaya queira. E essa corrente pode tanto ser usada para atacar quanto para imobilizar os inimigos. A habilidade especial da Hyonmaru é permitir que Hitsugaya controle a água e o gelo, e seus golpes criam uma imensa quantidade de poder espiritual que transborda da ponta da lâmina, criando um fluxo de gelo em forma de dragão chinês. A lâmina da corrente também congela qualquer coisa que Hitsugaya aprisione com ela. O poder que a Hyonmaru espelha é tão avassalador que sua mera liberação e presença afeta o clima nas imediações, o que acaba criando uma tempestade ou uma nevasca. Ao usar a técnica Tenso Jurin, ou subjugação dos céus, que ironicamente é um dos poderes mais básicos da Hyonmaru, mas também é o mais forte desse estado. Essa técnica permite que ele controle o clima nas imediações, ou mais especificamente, a água na atmosfera circundante. A habilidade é utilizável tanto na Shikai quanto na Bankai. No entanto, Hitsugaya inicialmente não tinha amadurecido totalmente os seus poderes, e por causa disso ele não gostava de usar sua Bankai, pois ele nunca tinha certeza se isso acabaria matando as pessoas nas proximidades. A segunda técnica da Shikai de Hitsugaya se chama Shinku Tasso Kyoheki. Hitsugaya desenvolveu este método de criação de gelo em conjunto com a Zanpakuto de Matsumoto Haineko. E essa técnica funciona da seguinte forma: ao usar as cinzas da Shikai de Matsumoto para criar camadas de gelo, ele então pode remover as cinzas e fazer com que a Haineko retorne à sua forma de espada. Então Hitsugaya pode criar uma parede de gelo de várias camadas, com várias camadas vazias. Isso permite que o pequeno gelo que a Hyonmaru pode criar seja capaz de resistir a ataques de fogo com pouco dano. Hitsugaya então pode manipular este gelo para usar como uma espada. E as três últimas técnicas de Hitsugaya são bem impressionantes. A terceira técnica se chama Shinku no Kori no Yaiba. Essa técnica permite que Hitsugaya controle a sua técnica anterior e manipule o gelo, reunindo-o na ponta da Hyonmaru, antes de expeli-la para frente e o gelo empalar seu oponente. A quarta forma se chama Ryojin Kyoheki, e Hitsugaya pode criar uma parede protetora de gelo, tecendo finamente fios de gelo juntos. E a última habilidade de sua Shikai
se chama Rokui Hyoketsujin. Hitsugaya, com essa técnica, pode preparar uma armadilha, colocando 5 cristais de gelo em forma de flocos de neve no chão, em uma formação pentagonal. E quando um oponente entra na armadilha, cada floco de neve envia uma linha de gelo em direção a eles. O espaço dentro do pentágono é então envolto em um grande pilar de gelo, prendendo o oponente. Então, como vimos, a sua Shikai não é tão complexa como alguns outros personagens. Mas, que tal entrarmos no verdadeiro potencial de Hitsugaya? Sua Bankai. A Bankai de Hitsugaya é a tão conhecida Daigoren Hyomaru. Ela faz com que o gelo flua da Hyomaru para Hitsugaya, começando em seu braço direito, que acaba criando a forma da cabeça de um dragão em volta da mão da espada de Hitsugaya. Hitsugaya acaba criando novos membros de gelo, e esses novos membros são móveis e podem ser usados como uma extensão de si mesmo para auxiliá-lo em combate. Durante algumas aparições de sua Bankai, 3 flores de gelo se formaram flutuando atrás dele. Cada uma delas consiste em 4 pétalas roxas em forma de diamantes. Essas flores derretem pétala por pétala à medida que a batalha de Hitsugaya progride, algo que levou ao arrancar Shaolun Hofeng a especular que a Bankai de Hitsugaya será desativada quando todas as 12 pétalas desaparecerem, o que mostrava que a Bankai de Hitsugaya estava incompleta devido à idade. Mas durante a sua luta com Luffy, essas pétalas estavam visivelmente ausentes, e mesmo assim ele usou a sua Bankai. No entanto, durante a sua luta na cidade de Karakura Falsa, elas estavam presentes mais uma vez. Durante a Guerra dos 1000 Anos, Hitsugaya teve sua Bankai roubada, e depois de usar a pílula de holoficação da Zanpakuto que Urahara criou, ele conseguiu recuperá-la do Vander Daish. E quando a Daigoren Hyomaru retornou a ele, a sua aparência estava alterada devido a ser temporariamente holoficada. De acordo com Hitsugaya, se sua Bankai de alguma forma acabasse tentando atacar ele ou ela mesma, o gelo seria desviado para outro lugar, ao invés de atacá-lo ou a Bankai. Algo que foi demonstrado quando Tsandu tentou atacar ele com sua Bankai. Mas as habilidades especiais de sua Bankai são muito parecidas com a sua Shikai, como dito anteriormente. Hitsugaya pode congelar objetos e áreas inteiras, mas a distância e a força do congelamento são exponencialmente ampliados. Como a habilidade de congelamento da Bankai é muito maior, Hitsugaya pode balançar sua cauda como uma arma para tentar congelar objetos ou inimigos. A Bankai da Hyomaru permite que Hitsugaya acesse várias técnicas adicionais. A primeira técnica, por assim dizer, é a regeneração de sua Bankai, um fenômeno muito raro em Bleach, pois ao contrário das outras Bankais, caso Hitsugaya quebre a sua ou seja danificada, ela pode se regenerar indefinidamente enquanto houver água no ar. Então, se preparem, pois há bastante técnicas agora. A segunda técnica é conhecida como Zanryo Ningyo. Quando a Bankai é ativada, Hitsugaya é capaz de criar e moldar uma grande quantia de gelo à sua semelhança exata. E essa criação é tão semelhante e realista que parece até sangrar. Ele afirmou que geralmente só pode enganar um oponente uma vez com essa técnica. Então ele geralmente guarda ela para o final de uma batalha. E com a técnica Ryusenka, Hitsugaya pode apunhalar seus oponentes. Então uma enorme explosão de gelo irrompe do ponto de contato entre a Hyomaru e os oponentes. E eles são envolvidos pelo gelo e seus oponentes são congelados até a morte. Com a técnica Senen Hyoro, ou prisão de gelo de 1000 anos, Hitsugaya cria muitos pilares de gelo que cercam ele e seu inimigo. E ao seu comando, esses pilares se movem em direção ao inimigo e eles são esmagados por esses pilares facilmente. Embora essa técnica seja muito poderosa,
Hitsugaya diz que leva um tempo considerável para prepará-la. Então, geralmente é preciso uma distração para ele completar esse ataque com sucesso. A habilidade Hyoten Hyakasu é uma extensão da primeira habilidade da Shikai de Hitsugaya, Tenso Juren. No entanto, Hitsugaya não gosta de usar o Tenso Juren enquanto sua Bankai está ativa, e ele raramente a usa. Mas a habilidade Hyoten Hyakasu em si abre um enorme buraco nas nuvens, através do qual uma grande quantidade de neve flutua sobre seu oponente, e quando a neve entra em contato com ele, flores de gelo começam a brotar por todo o corpo do oponente, prendendo eles instantaneamente em um pilar de gelo. Hitsugaya afirmou que quando a última das 100 pétalas cair, a vida a qual as pétalas tocaram terminará. Com a técnica Guncho Tsurara, Hitsugaya congela a água, então balança sua Zanpakuto em um arco, disparando uma série de adagas de gelo em seu alvo. A técnica Hyoryu Senbi, Hitsugaya balança sua espada em uma direção linear e cria um gelo transbordante de sua lâmina que pode ser jogado no oponente e até mesmo ser jogado no ar. Mas apesar do vídeo já ser longo, as habilidades da Hyonmaru não acabaram ainda, pois como eu havia dito antes, algumas habilidades em Hitsugaya não foram completamente masterizadas devido à sua idade. Então, após a batalha final contra Aizen, Hitsugaya treinou e fortaleceu consideravelmente a sua Bankai, e completou seu desenvolvimento após 18 meses de trabalho duro. Algum tempo depois, durante sua batalha contra Gerard Valkyrie, Hitsugaya afirmou que a Daiguren Hyonmaru chega à conclusão quando a última pétala de suas flores de gelo caírem. Ele diz que seu poder não estava maduro o suficiente para utilizar a totalidade do poder massivo de sua Bankai. Mas então, quando ele conseguiu envelhecer seu corpo jovem até um corpo adulto, ele atingiu a conclusão da Bankai e também atingiu todo o seu potencial. E com esse corpo adulto, usando sua Bankai, Hitsugaya é alto e esguio e tem gelo cobrindo seus ombros, antebraços e joelhos. Mas se vocês acharam a Hyonmaru forte antes, agora a coisa fica ridícula. Então, antes de entrarmos na habilidade absurda de Hitsugaya, se vocês não entenderam o porquê ele se torna adulto, por assim dizer, isso se trata, na verdade, da Bankai e a sua habilidade de envelhecer ele. E esse corpo mais adulto de Hitsugaya é capaz de controlar totalmente o poder da Hyonmaru. Então, devido ao fato de Hitsugaya ter amadurecido e completado sua Bankai, agora ele pode congelar objetos extremamente grandes à distância com apenas um simples gesto de sua mão. Isso também se estende a objetos que sua espada corta. Além disso, qualquer coisa que ele congele terá todas as suas funções e habilidades negadas. Então, se ele tocar em alguém ou alguém tocar nele, eles serão congelados completamente. E sua técnica suprema é o Shikai Hyoketsu, onde Hitsugaya pode congelar completamente toda a matéria à sua frente após 4 segundos dele concentrando seu poder. Então ele pode congelar completamente a matéria se carregar seu ataque. E como sua Zanpakuto é a Zanpakuto mais poderosa do elemento gelo, ela é tranquilamente superior à Bankai de Rukia, que já alcança o zero absoluto. Então Hitsugaya é um completo monstro. Porém, Hitsugaya tem um oponente muito perigoso no verso de Bleach, e esse oponente é ninguém menos que Yamamoto, visto que a Bankai de Yamamoto é extremamente quente. Para sermos mais exatos, a Zanka no Tachi alcança 15 milhões de graus Celsius, e por causa disso, a Hyonmaru em Shikai ou Bankai começa a derreter e se torna inútil. Mas praticamente essa é a única fraqueza da Hyonmaru, e ela é tão poderosa que pode congelar completamente um ser no poder de Gerard Valkyrie, que nesse ponto já tinha se adaptado ao imenso poder de corte da Bankai de Zaraki Kenpachi, e mesmo assim
Hitsugaya congelou ele completamente em sua forma gigantesca, e apesar do mesmo ter quebrado o gelo devido ao poder do milagre, ainda assim é um belo feito para Hitsugaya. Até mesmo quando ele era novo e estava amadurecendo seus poderes, ele era páreo duro para Harribel, e no arco Fullbringer pôde derrotar e ser superior a Yukio, além de sua forma final dar muito trabalho a uma forma extremamente poderosa de Gerard Valkyrie. Absurdo, não acham? Muito obrigado a todos por assistir o vídeo e não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para nunca perder as novidades. E um agradecimento mais que especial aos apoiadores Caio Vinícius, Leon Games, Vitor Santos, Zero Espada, Alessandro, DJ007 e Muca. Obrigado por serem aqueles acima de todos. E um muito obrigado a todos os apoiadores e membros pelo seu apoio fenomenal. Saibam que graças a vocês o canal está se expandindo mais e mais. E um grande abraço a todos, espero que todos estejam bem e até mais.